Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre a saúde da população negra, tendo o principal apoio da DIEPAFRO-UFO. E para o nosso encontro de hoje, vamos abordar a temática racismo e LGBTQIA+, fobia, e como as interposições dessas opressões impactam o acesso e a permanência de alunos negros na universidade, exigindo abordagens interseccionais e políticas públicas equitativas. Para isso, contamos com a presença do nosso convidado ilustre, o acadêmico Ivander Isaías. Ivander Isaías tem 20 anos e é acadêmico do 6º período do curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, onde ocupa cargos de liderança do diretor acadêmico e na Liga de Cirurgia. Ao longo de sua brilhante trajetória, defende e enfatiza a importância de assegurar a representatividade de raça e gênero em todos os espaços, preservando a liberdade e uma existência digna e marcante. Seja muito bem-vindo, Ivander. É um prazer tê-lo conosco hoje. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado. É muito bom estar aqui, né? Falar sobre esse assunto. Assim, eu achei... me senti muito lisonjeado, realmente. Assim, eu tenho pouca experiência, né? Então vai ser legal conversar sobre esse assunto tão importante, né? Então, vamos lá. Ai, que fofura, meu menino. E para começar, eu queria saber um pouco como que você percebe o racismo e a LGBTQIA+, fobia, e como que ela se manifesta principalmente no ambiente universitário. Então, quando vocês me chamaram para falar sobre esse assunto, né, eu comecei a refletir um pouco mais sobre isso. E eu acho que a gente tem uma diferença muito grande, né, entre o racismo na universidade e na educação básica. E também na LGBTfobia, né. Então, eu sinto que na educação básica a gente tem uma coisa muito mais evidente, né. Então, a gente tem ali as questões do bullying, do preconceito muito na pele. Então, são as crianças, né, que estão ali se desenvolvendo, se descobrindo, a gente tem muito mais esse contato. Na universidade, eu acho que por ser um lugar, assim, de pessoas mais adultas, que já estão, assim, já viveram muito mais, já tiveram mais experiências, a gente tem o racismo e a LGBTfobia numa situação mais velada, mais... sabe, mais profunda, mais debaixo dos panos, então não é tão expressiva, assim, então a gente não tem casos de bullying, assim, pelo menos eu nunca vivenciei, ainda bem, mas eu acho que é algo mais velado, sabe, mais por baixo dos panos, em que a gente se sente mais deslocado, não se sente tão acolhido, assim, eu fui muito bem acolhido pelos meus amigos, mas assim, é um processo, né? Sim. Então, tem pessoas ainda que fica mais difícil ter uma conexão por toda essa questão, né, por ser de lugares diferentes, de vivência diferente. Então, eu acho que na universidade tem mais esse lugar. Realmente, assim, eu percebo que é muito sutil como acontece na universidade, sabe? É igual você falou, é um dia que a gente não se sente muito bem acolhido, ou um lugar que a gente fica assim, nossa, mas será que tá realmente certo isso que esse pessoal tá rindo ou falando? Então, é muito, muito velado mesmo, né? E por que você acha tão importante discutir essas duas formas de opressão? Porque quando a gente olha para o seu recorte social, você não é apenas uma pessoa negra ou uma pessoa LGBTQIA+, mas sim o conjunto dos dois. E por que você acha tão importante falar dessas diferentes formas? Então, eu acho que não tem como falar, né, disso sem comunicar as duas questões, né? Então, quando a gente fala de pessoas brancas LGBT, a gente tem uma versão. Quando a gente fala de pessoas pretas LGBT, é uma vivência totalmente diferente. Então, essas duas questões estão muito relacionadas, não tem como falar de uma sem falar da outra. Pessoas brancas não vão sofrer o mesmo que pessoas pretas LGBT sofrem. Então, a gente também tem dentro da comunidade pessoas brancas sendo mais bem acolhidas, né? Então, a gente tem toda essa questão. E a gente vê isso muito no dia a dia, sabe? Então, um homem gay branco é muito mais acolhido enquanto outros homens brancos do que uma pessoa preta e gay. Então, é muito evidente isso, né? Então não tem como dissociar, é algo indissociável, eu acho. Sim, eu já conversei muito com o psicólogo sobre isso, né? A questão de não ser preterido, sabe? De muitas vezes passar invisível, ou então tentar se encaixar num padrão. Então, ou você tem que ser aquele preto hiper, mega, hipersexualizado pra você conseguir ter um mínimo de afeto. E quando você parar pra pensar nisso, chega a ser muito triste. Sim. Eu acho que aqui nós três temos, assim, né,
muita propriedade para falar sobre o assunto. Então eu queria saber, assim, quando a gente fala sobre obstáculos que a gente enfrenta, antes mesmo de entrar na universidade, a gente pensa muito sobre a política de cotas, né? E aí eu queria saber, na sua opinião, se tem sido, assim, suficiente para garantir esse acesso, ainda mais você que tá no DA e tem bastante contato com o pessoal que tá entrando, como é que tá sendo? Então, é algo, assim, muito complicado falar da política de cotas, né? Eu acho que ela é algo que funciona, por isso que eu tô aqui, sabe? Então foi algo muito importante pra mim, eu acho que realmente funciona, mas ainda falta muito, sabe? Falta muito para as pessoas pretas poderem ocupar os lugares que pessoas brancas ocupam há anos. Então, é muito diferente. Então, eu vejo nas turmas que chegam, né, que chegaram agora, nas turmas que estão à minha frente, a gente tem ainda bastante quantidade de pessoas pretas ocupando esses lugares, mas ainda é muito pouco. Para a quantidade de pessoas pretas que a gente tem no Brasil, pela maior parte da população ser preta, é muito pouco ainda na medicina. Então, acho que ainda tem muito que desenvolver, mas eu acho que é muito efetiva. Eu venho de uma realidade muito humilde, assim, da minha história, né? Então, eu vim de escola pública, eu fiz ETEC, que é tipo IF, que foi, assim, eu tive contato com pessoas diferentes. Então, na educação básica, que eu estudava numa escola de prefeitura, assim, do meu bairro, meus colegas não tinham nenhum ensino superior, sabe? Os pais não tinham ensino superior, era de uma realidade mais simples. E quando eu entrei na ETEC, eu já tive contato com pessoas que pais já tinham ensino superior, eram professores, tinham mais contatos. E quando eu entro na universidade, então, que eu vejo meus colegas que tem, tipo, os pais são médicos, os avós são médicos, é toda uma família, uma geração, tem uma carga muito grande disso, né? Então, é muito diferente, sabe? Ter contato com essas pessoas. Então, acho que as cotas, elas permitem isso, sabe? E, para além disso, às vezes, quando a gente passa por cotas, né, a gente sente assim, nossa, será que eu vou conseguir acompanhar, sabe? Porque eu sou muito diferente, né? Eu não tenho todos essa possibilidade, né? Então, tem gente que passou 5 anos pagando um cursinho de 6 mil. Eu fiz cursinho online no 3º ano, que pagava R$80 e ainda pesava no bolso dos meus pais, sabe? Então, é muito diferente. E quando eu entrei no primeiro período, eu ficava pensando assim, será que eu sou bom o suficiente pra estar aqui? Vem aquela síndrome do impostor, né? Falar assim, será que não foi sorte? Será que eu mereço estar aqui? E aí, todos os períodos, eu provo que isso não existe, né? É errado. E a gente consegue ver isso, porque pessoas de cotas conseguem acompanhar os alunos de ampla concorrência. Então, essa diferença, ela não existe, sabe? Essa visão de que um médico aprovado pela política de cotas é pior, é um médico ruim, isso não existe. É algo muito irreal. Então, eu consigo me sair bem nas aulas, assim, também não sou o melhor aluno. A gente tem essas dificuldades e isso se mantém dentro da universidade, é claro. Meus colegas estão pagando a formatura, que é R$30 mil, R$500 por mês, assim. Eu não tenho como pagar, eu não tenho um carro para ir para a faculdade todos os dias, e isso pesa, com certeza, mas eu consigo me sair bem, sabe? Eu consigo acompanhar e isso prova que a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas, né? Então, a política de cotas é justamente para isso, para permitir que elas possam ter a possibilidade de sonhar com isso, entendeu? Então, acho que é isso. Sim. Eu acho que ainda mais quando você falou assim do cursinho, é uma coisa que foi uma coisa muito que eu vivi, porque eu fiz um cursinho que era público, assim, da minha cidade. Na verdade, ele era como o nacional daqui. Aí, esse cursinho, ele tinha uma parte social, que era em um outro lugar, totalmente longe deles. Mas a gente usava o material deles, eles forneciam lanche, vale transporte. Então, assim, foi algo que fez eu entender que eu tinha a possibilidade de entrar na universidade. E aí, quando eu fiz esse cursinho, eu passei, fui pra FTM, fiz fisioterapia por 3 anos. E eu falei assim, não, acho que não é isso que eu quero. Aí eu voltei atrás e fui igual você, assim, estudei por cursinho online. E aí, quando eu passei, assim, eu vi que as pessoas, assim, faziam 5 anos desses cursinhos, assim, foi muito... Essa síndrome do impostor, assim, ela bateu na hora. E eu achei que passaria. E, assim... Infelizmente, assim, ela não passa, porque a gente vê que é um sistema que o tempo todo cobra que a gente tenha mais do que a gente consegue oferecer. Então, agora nessa fase, assim, entrando no internato, eu vejo amigos que já estão pagando, assim, cursinho pré-residência, de R$40 mil o cursinho. Eu fico, gente, como é que eu vou pagar 1 ano disso? Quem dirá 3, sabe? Metade do curso pagando isso. E aí a gente fica, né? A gente se questiona, será que a gente vai conseguir acompanhar? Mas eu acho que o que me ajuda muito a pensar é que a gente não
tem que necessariamente acompanhar, né? A gente tem que seguir o nosso tempo, dentro da realidade que a gente pode, e que a gente vai se tornar ótimos profissionais, independente disso, né? Mas realmente falta, assim, um pouco da universidade dar essa segurança pra gente também, né? De que não necessariamente você precisa ter esse cursinho de 40 mil reais, sabe? Que a gente ainda tem espaço. E política de cotas é algo que também na residência médica é algo que a gente tem que começar a questionar, né? Que infelizmente ainda são pouquíssimas que tem. Sim, se já é difícil na universidade, imagina, tipo, pós-universidade, que eles ainda querem um profissional que seja... Assim, né, a gente, querendo ou não, a gente entende o perfil que eles querem, aquele discurso, você não se encaixa muito no perfil da empresa, e você entende, mas meu currículo é tão bom, por que não tá acontecendo? Então, aí, quando a gente volta pro ambiente da universidade, gostaria de perguntar pro Evander se ele é realmente mais inclusivo que os outros. Então, você passou pelo ETEC, também veio de escola pública, se você acha que é mais inclusivo do que outros espaços na sociedade, ou é somente uma replicação dos mesmos estigmas, só que, como você falou, de maneira mais velada? Então, eu acho que, em certo ponto, sim. Então, quando a gente fala da universidade, do espaço da universidade como um todo, eu acho que ela é bem mais inclusivo. Assim, falando do recorte da medicina, não é tão mais inclusivo que outros cursos, é algo que eu percebo. Acho que a Thaís também percebe. Dá uma fomo dos outros cursos. E quando a gente vai em outros eventos fora da medicina, a gente percebe como é mais inclusivo, né? Mas, em geral, sim. Acho que as pessoas respeitam muito, né? Acho que tem um respeito muito grande, mas, igual eu comentei, é algo mais velado. Então, às vezes você não é tão bem-vindo, você não consegue se adaptar tanto às conversas por ser diferente. Isso é algo que vem da educação básica, né? Que é algo que eu acho que sempre senti. Então, quando os meninos estão conversando sobre futebol, você chega e não tem muito assunto. Mas mais por essa questão, assim, sabe? De diferenças. Mas eu acho que a universidade, como um todo, ela é bem mais inclusiva do que a educação básica, com certeza. Sim. Eu sinto, assim, que na universidade a gente já vem com uma bagagem de exclusão, né? Então, a gente tenta, assim, se aquilombar mesmo dentro da universidade. Eu tive, assim, o prazer e a honra de ter que na medicina a gente tem linhagens, né? De padrinhos e madrinhas. Então, eu tive a honra de ter uma linhagem muito boa, assim. A Larissa foi quem mais me acolheu aqui na faculdade. Aí, com ela, conheci o Kenner, o Akane. E aí, eu me senti muito acolhida por ter sido recebida por alunos pretos também dentro da medicina. E aí eu busquei fazer isso o máximo possível. Inclusive o Evander, assim, eu falo que ele é o meu tesouro, que eu, gente, desde quando esse menino entrou, eu sou apaixonada nele. E eu acho que isso é o que a gente consegue fazer, assim, nós por nós, para conseguir tornar esse ambiente um pouco menos violento pra gente, né? Sim, já é um ótimo começo, a gente acho que ajuda muito ter essa vivência, né? Se você falou da ETEC, que a gente do IF, aí compartilhando a experiência da escola pública para uma federal, por exemplo, gente, é totalmente diferente. Então, lá você é o patinho feio, só que aí você chega numa federal e descobre que não, que ainda tem pessoas que passaram a mesma coisa com você. Acho que é uma experiência muito, muito bacana. Sim. E na sua jornada pessoal, Evander, teve algum momento ou alguma experiência de discriminação que, assim, moldou a sua vivência? Então, teve um episódio, assim, bem fatídico, mas, assim, que foi o seguinte, a gente tava numa prática hospitalar, né, e aí um docente chegou e, no meio do contexto ali, comentou que eu precisava cortar o cabelo pra mim ter cara de médico. E aí, naquele momento, assim, eu nem pensei nada, nossa, nem me senti ofendido nem nada, dei risada e vida que continua. Mas assim, meus colegas pretos que estavam ali comigo na hora, vieram falar comigo e eu comecei a refletir sobre isso, como essa fala foi muito infeliz e como assim, o que é ter cara de médico, né? Isso me fez pensar muito sobre isso. Então eu precisava raspar o meu cabelo para poder parecer mais médico, para poder parecer mais branco, porque tipo, não faz muito sentido, né? Então isso eu acho que ainda mostra como a medicina ainda é vista como por pessoas brancas, né? Ela é pensada para pessoas brancas, então quando a gente pensa na figura do médico, a gente pensa muito em uma pessoa branca, num homem branco padrão. Sim. E isso fez muita diferença na minha vida, sabe? Então, naquele momento eu não tinha pensado sobre isso, eu ainda não tinha experienciado como, quando eu formar, eu vou ser visto como médico, né? Então as pessoas vão olhar pra mim, vão me ver como médico, sabe? Quando eu estiver sentado naquela cadeira e o paciente entrar, eles vão falar assim, boa tarde, doutor. Ou vão pensar que eu sou enfermeiro, não menosprezando, mas, sabe, esse preconceito que tem, isso eu vou ter cara de médico, isso eu acho que mudou muito. Nossa, eu não tive nenhuma uma experiência, assim, acho que tão escrachada, mas eu lembro quando a gente estava passando por técnicas operatórias, e aí é uma matéria que a gente sempre tem que colocar
touca, né? Uhum. E a touca nunca cabe no meu cabelo. Sim. E aí eu comecei, assim, a sentir vergonha de, tipo, nossa, por que a touca não cabe no meu cabelo, sabe? Então, eu acho que, assim, a gente, principalmente na medicina, a gente tem muitos episódios escrachados, mas os velados também, eles são diários, né? Isso é agonizante. Sim. E falando sobre isso, né, a gente já tá falando sobre a questão de sempre ter essas vivências que, querendo ou não, são ruins, né, na perspectiva de estudante, também como futuro profissional. Aí, tratando um pouco sobre o acolhimento. Quando você falou que foi bem acolhido pela Thaís, por exemplo, Thaís também falou que foi muito bem acolhida. Você tem algum outro momento que tenha marcado a sua vida nessa questão de acolhimento? Então, eu acho que a gente é muito bem acolhido, igual a Thaís comentou, por outros estudantes. A gente forma uma rede muito boa, assim, e de ajuda mesmo, que a gente se ajuda. Mas eu acho que um acolhimento bem sutil que eu senti foi quando a gente teve aula com um professor gay. E aí eu falei assim, nossa, caramba, né? É muito diferente, assim. Eu tinha tido aula só com professores brancos, e daí quando a gente vê um médico gay, a gente fala assim, nossa, dá certo, sabe? E ele dava aula junto com o marido dele, né? E era muito fofo ver a relação deles e como tudo deu certo. E foi um acolhimento bem sutil, em que eu senti muito representado. Eu acho que a representatividade é algo que ainda falta muito, né? A gente vê médicos negros e médicos gays. Então, é muito legal quando a gente vai para um ambiente hospitalar e a gente vê essas pessoas, né? Ocupando esses lugares, é muito legal. Nossa, realmente. E acho que isso de representatividade é, assim, um grande marco. Tanto é que na nossa grade, a gente tem de professores negros só o Glênio. Só Total. o professor Glênio. A gente não tem outro. Você vê que é um corpo docente muito vasto. Acho que nem na enfermagem a gente tem professores negros assim, se a gente for pra pensar. Então, e a gente tem um corpo docente muito robusto na FAMED. Onde esses professores estão? É um Exato. questionamento. E sobre episódio de discriminação, né? Na sua opinião, como que eles podem impactar a saúde mental dos estudantes negros? O sentimento de pertencimento, ele influencia de fato na permanência universitária? Nossa, totalmente. Então, acho que essas situações, elas mexem muito com a gente, né? A gente já vem de porque o curso da medicina, ele é muito complicado. Tem muita questão da comparação, da competição, que vem desde o cursinho, a vida toda. Então, quando a gente fala dessa questão de saúde mental dentro da medicina e da formação, a gente tem muito comparação. Então, quando a gente é umas pessoas mais periféricas, pobres, e a gente se sente excluído, isso influencia totalmente o nosso estudo, o nosso desenvolvimento, o nosso rendimento. Então, a gente se cobra muito já desde sempre, e você sente a necessidade de se provar sempre, né? Igual a Thaís comentou. Então, a gente sempre tem que mostrar que a gente é o melhor, que a gente tem que mostrar que a gente pode ocupar aqueles lugares, né? A gente tem que sempre estar se provando. Isso é muito exaustivo. Então, eu lembro que no meu terceiro período, que é um dos períodos mais complicados, assim, né? Eu me sentia muito mal, porque eu via as pessoas indo bem, e se desenvolvendo bem, e eu falava, nossa, eu preciso provar o dobro, sabe? Eu preciso ser muito melhor. Eu não podia ser bom, eu tinha que ser o melhor. E isso mexe muito com a nossa saúde mental, né? Mexe muito com o nosso rendimento. E eu acho que ser uma pessoa preta e gay, LGBT, é complicado. Então a gente precisa muito de um apoio de pessoas que a gente possa contar, que possa compartilhar das mesmas vivências e conversar. Então, acho que falta um pouco, né, da universidade em oferecer esse apoio. Apesar da gente ter diversos serviços que oferecem, né, ainda falta algo mais incisivo. Então, acho que mexe muito com o desempenho e a permanência na universidade. Então, continuar ali, né, depois de viver de você estar com uma saúde mental muito fragilizada, é muito complicado. Já entra no contexto de que tem a pressão da própria universidade, você tem que estudar, tem que aprender, tem aquela preocupação de ser um bom profissional e ainda lidar com essa questão de, às vezes, não se sentir representado, de escutar certos comentários que depois você para e pensa que realmente isso foi um tom bem racista e às vezes não se vê, né? Então a gente tá pegando muito com o que a gente conversou com a visita da professora Camila. Sim. E que falou muito sobre essa questão. E aí quando a gente fala então sobre se ver no curso, né? O que você lembra assim de mais extraordinário, além dos professores gays que você falou? Você teve alguma outra pessoa que te trouxe essa representatividade, sabe? Como pessoa negra, como pessoa LGBT, que te deu uma visão muito diferente do curso?
Então, a gente tem muitas aulas práticas, né? Então, entrar no hospital e ver uma pessoa preta é muito bom. Assim, eu tive contato, né, com as práticas dos plantões na liga e a gente vê residentes negros, a gente vê médicos fazendo o que a gente quer. Eu quero muito a área cirúrgica, né? Então, ver médicos negros, a gente fica assim, nossa, cirurgiões que estão fazendo residência, é muito legal. A gente se sente muito representado, né? Eu acho que isso é algo que falta muito. Então, assim, eu sempre quis ser médico, né? Eu sempre tive essa visão. Mas, assim, eu nunca vi um médico negro. Então, toda a minha formação básica foi falada assim, eu vou tentar, vai que. E aí, quando a gente chega na universidade, consegue ver essas pessoas que elas realmente existem, sabe? Porque ver na TV é importante, eu acho, você percebe que aquilo é possível, mas ver pessoalmente é muito diferente. Tá próximo ali, você fala assim, nossa, cara, eu consigo, sabe? Sim, eu acho que falando de representatividade, eu tive uma experiência, assim, muito marcante, assim, duas, na verdade. A gente teve um episódio aqui sobre saúde da mulher, e aí a convidada falou, né, que ela tinha uma amiga que tava passando pelo puerpério e que ela não achava, assim, ginecologistas negras pra atender ela. E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, realmente, tipo assim, aqui na UFO é um centro ótimo, assim, de ginecologia e obstetrícia e a gente não vê na chefia. Acho que a gente vai ter 3 residentes que são negros, numa especialidade que entra 25 residentes, assim, no ano. Nossa. Então, aí quando eu saí desse episódio, assim, muito reflexiva sobre isso, e fui atender na GO, e atendi uma mulher negra falando, tipo, nossa, fazia muito tempo que eu não via ninguém assim aqui. Eu fiquei, tipo, nossa, gente, faz falta, né? Então, eu acho que hoje, o que a nossa geração ainda pode se agarrar é a isso, né? Nessa alegria quando os pacientes veem a gente e reconhecem a gente, né? E se sentem pertencentes naquele ambiente por conta de nós estarmos lá, né? Então, acho que é sempre doloroso para as primeiras gerações, e nós somos as primeiras gerações, assim, né? De acadêmicos que tem muito mais consciência, né, racial e de classe, para poder prestar esse atendimento para a comunidade de uma forma mais empática, né. Outro episódio que eu tive, assim, foi quando eu estava rodando no plantão do PS de ginecologia e obstetrícia. E aí eu atendi um homem trans que estava grávido. Nossa. E aí ele e o parceiro dele, assim, quando eles foram embora, falaram, assim, que eles nunca foram tão bem tratados num atendimento lá no pronto-socorro da GO, que é sempre muito caótico, é gente chamando ele pelo nome morto, é tudo muito, assim, muito violento, né? E aí o fato de eu ter olhado para a pessoa, olhado para o parceiro, explicado todas as etapas das coisas que estavam acontecendo, me colocar à disposição para tirar qualquer dúvida, assim, nossa, esse dia, assim, eu ganhei meu dia, né? Foi ótimo. Nossa. E o papel da educação básica na preparação desses estudantes? Evander, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que elas impactam, assim, na nossa inserção no ensino superior? Nossa, totalmente. Assim, eu vejo muito disso nessa vivência que eu comentei, né? Que eu tive vários níveis, né? Da escolaridade em escola pública. Então, eu tive contato com pessoas, assim, bem baixa renda, que eram do meu núcleo ali mais próximo. Depois na ETEC, que eram pessoas de vivências diferentes, né? E agora na universidade. E eu sinto que falta muito apoio, né? Então, a gente tem crianças muito sonhadoras que querem mudar de vida, mas que a escola não apoia. Então, era muito comum ver, tipo assim, as pessoas falando, meu sonho é ser médico, meu sonho é ser professor, meu sonho é ser cientista, e a escola meio que não ligar para essas crianças, sabe? Não dá valor a elas, e muito também pela sobrecarga dos professores, né? Que não tem condições, né? Meu irmão é professor, então eu sei como é. Que não tem condições boas, assim, pra se viver, mas que falta muito apoio, sabe? Falta pegar na mão dessas crianças e falar assim, olha, vocês conseguem, é possível. Então, assim, meu irmão, ele é o primeiro da família a fazer universidade, ele foi, tipo, o pioneiro de tudo, e é muito por conta dele que eu tô aqui, que ele mostrou que era possível, sabe? E foi muito de uma força muito interna. Então, é muito difícil para as pessoas conseguirem chegar nesses lugares. Então, ele teve muita dedicação, e ele comenta que faltou muito da escola. Então, pegar esses alunos e inscrever eles no Enem, sabe? Tipo, no terceiro ano do ensino médio.
Então é muito diferente disso. Na ETEC, eu tive a oportunidade de ter professores que já incentivavam mais a gente, mas eles também eram muito voltados para o mercado de trabalho. Então eles falavam assim, vocês já vão formar como técnico em química, que eu fiz técnico em química, vocês já podem trabalhar. Não era muito assim, tentem uma universidade. Alguns sim, mas nem todos. Mas na escola pública, nem falavam sobre o Enem, sabe? Chegava um mês antes e falavam assim, gente, vocês fizeram a inscrição? Tipo, não tem essa preocupação. E eu acho que é isso que falta muito ainda. Sim, a gente sabe que a realidade de muitos alunos, eu também fiz escola pública, assim, a vida toda, e a gente sabe que a realidade de muitos alunos é realmente ter que sair do ensino médio e ir trabalhar, né? Mas eu acho que o que falta na educação básica é mostrar as outras possibilidades. O mercado de trabalho, ele é sim um ótimo, né, meio, né? A gente realmente, infelizmente, temos a urgência, né, de ter que ter um apoio financeiro, não é todo mundo que consegue mudar de cidade para estudar, e muitos cursos integrais, não tem como a gente ter nenhuma fonte de renda, mas eu acho que é igual você falou, assim, falta a escola se inteirar mais das políticas de permanência que as universidades oferecem e mostrar para esses alunos que existem sim outras opções, né? Olha, nas universidades elas existem bolsas que você pode tentar, existe moradia, existe uma alimentação mais barata. Então eu acho que essa articulação, né, entre educação básica e ensino superior é uma coisa que falta muito. Tanto é que, assim, quando eu comecei a pensar nessas coisas assim, foi porque um grupo de alunos lá da USP, porque eu sou de Ribeirão Preto, lá da USP, foram nas escolas e falaram sobre isso. Falaram que existia bolsas, que existiam o próprio intercamp. Sim. E aí eu falei, nossa, então assim, beleza, eu sou daqui de Ribeirão, pra mim seria mais fácil, mas e pra quem não é, né? Então foi realmente algo muito importante, assim, saber que existem essas opções. Eu acho muito importante, né? Porque a gente já tem muito acesso, só que ainda parece que ainda tá faltando alguma coisa ali pra ter uma inserção mais efetiva. E aí, o que você considera muito importante pra mudança de hoje em dia na perspectiva do ensino superior, Evander? Então, eu acho que vai muito do que a Thaís falou agora. Então, a gente precisa da divulgação, sabe? Algo que eu sentia muito também com meus colegas que, assim, meus pais vêm de uma origem que eles nem sabiam que existia faculdade pública, sabe? Pra eles o ensino era sempre pago. Então, falta essa divulgação, falta saber isso. Então, meus colegas também sempre me perguntam assim, você faz faculdade? Você paga medicina? Tipo, meus colegas da minha idade, da nossa geração, não sabem sobre essas informações. Então, algo que falta muito a acessibilidade. A gente vive num mundo conectado, mas a informação ainda não chega claramente para essas pessoas. Então elas precisam saber que é possível passar para a universidade, é possível mudar de estado, graças à UFO também, gente. Eu tô aqui desde o meu primeiro período, eu recebo auxílio da UFO. Eu não conseguiria me manter aqui, meus pais não têm condição para me manter, me bancar aqui. Mas as pessoas não sabem sobre isso, não sabem sobre os auxílios que a universidade oferece, que são bons, sabe? Eles são efetivos. Então, não são perfeitos, é claro, não entregam a mesma qualidade de vida que a gente poderia ter se a gente tivesse mais condição, mas que permitem a gente permanecer na faculdade. Então, se eu não tivesse o auxílio moradia da UFO, eu não teria onde morar. Eles têm auxílio moradia, alimentação, então eu consigo comer e viver, sabe? Então, falta ainda muito essa divulgação e essa informação. Certo. E para fechar, assim, qual mensagem que você gostaria de deixar para os estudantes que enfrentam principalmente o medo do racismo e da LGBTQIA+fobia, ou os dois, né, que estão prestes aí a entrar ou que pensam em entrar na universidade? Eu acho que é muito importante vocês lembrarem que vocês não estão sozinhos. Então, apesar de parecer que vocês estão sozinhos, que não tem ninguém pra estar ali com vocês e te apoiar, vocês não estão, sabe? Tem sempre alguém que pode oferecer um abraço, uma orientação, te colocar na linhagem. Então, é muito importante isso. Lembrar que, apesar de ser muito solitário todo esse processo, né, do vestibular como um todo, pra todo mundo, para as pessoas pretas e LGBT, é muito diferente, né? É daquele lugar que pega muito profundo, né? Que a gente se sente muito sozinho. Então, tentem lembrar que não, sabe? Tem alguém que tá torcendo por vocês, sabe? A família de vocês torce por vocês e é possível. Dá pra chegar lá. Ai, perfeito. Infelizmente, nosso tempo acabou. Evander, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Foi muito, muito, muito maravilhoso te conhecer um pouco da história. Também, eu costumo sempre pensar que todo episódio que passa é muito bom conhecer a Thaís também. Então, é muito legal conhecer um pouco da história de vocês e saber como que é a vivência de vocês nesse meio universitário, né? Porque a gente convive, às vezes, com amigos, só que às vezes não é as mesmas vivências ou as mesmas experiências de ser um estudante na área da saúde. Caso você queira falar mais alguma coisa, o espaço também está aberto. E mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, gente. Fiquei muito, muito lisonjeado pelo convite, assim. Eu não sabia muito que eu poderia contribuir, né? Que eu ainda tô meio novo nesse ramo universitário. Mas eu gostei muito de conversar sobre esse assunto tão importante. Então, muito obrigado. Ai, Wander, eu que agradeço, assim. Tenho um agradecimento particular do meu coração, assim, muito bom te ver aqui. Você sempre foi uma pessoa que eu admirei muito desde quando você entrou. Tão novinho, gente, menor de idade, ele entrou ainda. Então, assim, você tem muito, assim, a contribuir, porque, assim, acho que só a sua existência, assim, já é uma experiência fantástica. Queria agradecer também vocês, ouvintes, agradecemos principalmente, né, esse acompanhamento ao longo dessa temporada, e um agradecimento especial ao nosso apoiador, a Diepafro UFO. Sigam a gente no nosso perfil do Instagram, @AfroSaudeUFO, e até a próxima semana. Tchau!